Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula de resolução de atividades do Background. Hoje a gente vai estar falando aí sobre a atividade 1010 da linguagem C. Então aqui a gente está falando, resolvendo atividades da linguagem C. Para você que está chegando aqui agora, né, a gente está com uma série de aulas de resolução das atividades a partir lá do exercício 1000, né, do nível iniciante, para chegar até o último exercício dessa classe, onde é ali a gente costuma pegar vários exercícios simples para se praticar a lógica de programação. Vamos dar uma olhadinha lá no site então. A gente vai pegar aqui e vamos para o site. Aqui no site, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai lá em problemas, iniciante. Para você que não tem um cadastro ainda, é importante você fazer esse cadastro. A gente está aqui no exercício 1010. Tá? A gente vai fazer ele agora. Então a gente tem que entender, primeiramente, o que ele está pedindo nesse exercício. Então, esse exercício, neste problema, deve-se ler o código de uma peça, no caso aqui a peça 1, o número de peças, né? O valor unitário de cada peça 1, o código de uma peça 2, o número de peças dessa peça 2 e o valor unitário de cada peça 2. Então, na prática, né, ele pede um código, uma quantidade de peças e um valor unitário de cada peça. Com base nisso daqui, o que ele vai pedir para fazer? Né? Então, a entrada é um arquivo, ó. A entrada contém duas linhas de dados, certo? Em cada linha haverá 3 valores, respectivamente. No caso, 2 inteiros e um valor com 2 casas decimais. Então, olha só que interessante. Ele pede ali, né, o código da peça, a quantidade de peças e o valor unitário de cada peça. Em seguida, ele pede ali um outro código de uma outra peça, né, a quantidade e o valor unitário. Então, nessa entrada há essas duas linhas, e a saída deve conter uma mensagem conforme o exemplo aqui abaixo, certo? Lembrando de deixar um espaço ali entre os pontos, entre o que simboliza ali o valor, né? E vai ser apresentado com 2 casas após o ponto. Então, para você que está trabalhando dentro do Background, linguagem C, aqui a gente está com o C99, só lembrando, né, por causa do GCC 4.8.5. Você pode estar trabalhando com o editor online GBD, se você quiser. Tá? Eu costumo utilizar o Dev C++. O Dev C++ é voltado para a linguagem C++, mas eu utilizo na linguagem C também, tem esse suporte, tá bom? Para fazer o uso aqui do Dev C++ é muito simples. Vai em Arquivo, New Source File, ou Ctrl N, também você pode estar utilizando. Tá? Esse tema aqui é o tema Matrix, caso você queira estar utilizando. Vem em Tools, Configure Tools, ou desculpa, não é. Tools, Editor Option, Color, e aí você pode escolher o tema que você quiser, tá bom? Então, vamos lá. Vamos compilar aqui, então, fazer esse código. Esse código é relativamente simples, né? Porque a gente tem que fazer ali a inclusão das duas linhas, né? A gente vai ter na prática 2 scanf com 3 valores de inserção. Então a gente vai montar a estrutura. Então vamos lá, include standard.io, né? No caso a biblioteca std.io, standard input output, que é a biblioteca que contém os elementos de entrada e saída, tá bom? Nosso int main return 0. Tá aqui bem simples, a estrutura base, muito simples, né? A biblioteca std.io, ela contém vários elementos que já proporcionam uma coisa mais simples para você poder desenvolver ali, né? Lógico, para praticar a linguagem C. Tá bom? Bom, vamos adicionar as variáveis aqui, então. Meu teclado bateu sozinho aqui, eu não sei o que aconteceu. Vamos lá. Int code 1, code 2,
quantidade, no caso QTD1 e QTD2, quantidade, essas abreviações, e double, valor 1, valor 2 e total. Pronto. Temos as variáveis necessárias para a gente poder desenvolver aqui a nossa parte mais simples. Então, só para a gente entender, pessoal, dentro da construção de um algoritmo, dentro da construção de um programa, a gente sempre tem aquele fluxo, né? Muitas vezes a gente não tem uma entrada, mas na prática a gente tem ali um processamento e uma saída, tá? Dificilmente a gente não tenha algoritmos que não processem ou que não tenham saída. Algo vai ser desenvolvido por esse algoritmo, né? Pode ocorrer que ele não tenha entrada, porque eu posso definir os valores das variáveis aqui e rodar ele fazer isso daí, né? Nesse caso aqui, como o código ele exige que tenha uma entrada, então a gente tem que fazer os comandos de entrada. Dentro da linguagem C, os comandos de entrada são scanf e de saída printf. Isso é fácil de você encontrar na documentação ou até mesmo em tutoriais aí pela internet. Mas com relação à parte de documentação base da linguagem C, é muito fácil de você achar isso daí. Tá bom? Então aqui a gente vai fazer a leitura da primeira linha. Então aqui é a leitura primeira linha, certo? Porque ele pede duas linhas de dados, né? Se a gente for analisar aqui o elemento que ele pede, ele fala assim, ó, contém duas linhas de dados de entrada. Então aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho a segunda linha. Então a gente tem que fazer isso daí. A primeira linha que a gente vai fazer é inserção. Vamos fazer aqui o uso do scanf. Tá? A gente vai apontar, né, colocar aqui onde vai ser alocado esses dados. Então sempre acompanhado do % e o tipo de dado que vai ser inserido. Nesse caso aqui o %d, então ele vai estar endereçando, né, a memória, o tipo de dado. Nesse caso aqui, D de decimal, mas poderia ser I também de inteiro, enfim. A gente está utilizando o D. E o LF, que é de dupla precisão, no caso aqui o double. Então, vamos colocar aqui o COD1, não é COD, é QTD1, né? QTD1, ó, lembrando que a gente tem que colocar o E comercial, porque senão ele não endereça de forma correta, tá? E o último aqui, que seria o valor 1. Valor 1, tá? Então temos aqui a primeira linha. Na prática, a linha 2 vai ser idêntica à linha 1. Então aqui, leitura da linha 2. Aqui eu não tinha colocado, né? A primeira linha, né? Aqui é da segunda linha. Então, segunda linha. Vamos utilizar o padrão aqui. Linha. É isso? Isso. E aqui a gente vai fazer o quê? Vamos trocar o 1 por 2. Né? Que são as variáveis que a gente fez uso ali. Tá bom? Não temos ainda o valor total, porque a gente está pegando somente os dados iniciais, e agora que a gente vai fazer o cálculo, né? Então aqui nesse momento a gente faz o cálculo do valor de cada peça e a soma total, que é o que ele pede lá, né? Se a gente analisar aqui, ó, ele só quer o valor a pagar, então ele calcula o valor de cada peça, soma os dois e entrega isso aqui em tela. Então é o que a gente vai fazer. Então primeiro a gente tem que calcular o valor para cada peça e a soma já, né? Cálculo total, por assim dizer. Então, total, que é a variável que vai receber tudo no final. Como são dois cálculos separados, a gente vai pegar e separar eles por um parênteses. A gente vai fazer a soma dos dois aqui depois, posteriormente, né? E aí ele pede um código, esse código só serve para ilustrar na prática, porque dentro do cálculo não vai fazer diferença nenhuma desse código. Então, os dados que a gente precisa de fato ali é quantidade e valor. Ponto. Então, aqui eu vou fazer o cálculo da quantidade 1 multiplicado pelo valor 1, tá bom? E aqui vai ser a quantidade QTD2 multiplicado por valor 2. Nesse momento, eu tenho ali o total recebendo tudo isso daí, né? E aí agora eu vou fazer a impressão disso em tela. Então, como eu tenho o comando de saída, nesse caso aqui eu vou fazer o uso do printf, tá bom? O printf aqui está em maiúsculo, mas não necessariamente precisa ser em maiúsculo. Aqui é o hábito de você colocar em maiúsculo, né? Então vamos lá, valor
E aqui, nesse caso, a gente tem que seguir o padrão que ele está exigindo dentro do bcrowd. Se a gente analisar, olha só, tem tudo maiúsculo. Então a gente tem que seguir esse padrão, senão ele vai dar erro de apresentação. Então vamos ter que seguir isso aí. Valor a pagar, tá? Vamos colocar aqui o RS da nomenclatura. Vamos fazer o uso aqui da porcentagem, que a gente vai estar agora apontando dentro da string aonde que vai sair o valor da variável que a gente vai colocar posteriormente. Só que aqui tem um detalhe, a gente tem que colocar que vai ser duas casas após a vírgula. Então a gente tem que colocar .2 LF. Opa, ficou maiúsculo aqui. Poderia ser 0.2, que está indicando, né, tipo 0 casa à direita, 2 casas à esquerda, enfim. Indiferentemente aqui, a gente não precisa limitar o lado esquerdo, e sim o lado direito, que é o que ele está pedindo. E não esquecer do contrabarra N aqui por conta da fim de linha de apresentação lá no bcrowd, que ele exige isso daqui, tá bom? E a gente vai colocar aqui a variável total, porque ela contém todos os dados que foram solicitados aí. Beleza, aqui já construiu o nosso algoritmo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai compilar isso aqui. Então vamos trabalhar aqui um F11, vamos salvar ele. Lembrando que aqui na linguagem C, o Dev C++ ele é padrão, né, nativo para a linguagem C++, e a gente vai estar utilizando para a linguagem C por causa da comodidade do GCC já embutido, né? Então vamos lá, 1010, esse é o nosso que está na tela neste momento, vamos lá. Bom, já está em execução, vamos ver aqui, vamos pegar esse exemplo, fazer um teste de mesa agora, vamos inserir esses dados que estão aqui. Então vamos lá, 12, certo? Agora eu não me recordo se ele vai pegar os dois dados de cabeça, deixa eu ver aqui. 5.30, isso mesmo, vai pegar as duas linhas ali. Agora o 16, o 2 e o 5.10, vamos lá. Valor a pagar, 15.50, show, ele apresentou o que era para ser apresentado, o valor correto. Então já tem um indicativo de que esse código aqui está adequado com o que a gente tem que entregar lá. Então vamos pegar aqui, vamos copiar, vamos ver se a gente vai ter alguma surpresa, né? Vamos lá, vamos colar aqui e vamos enviar e vamos ver o que acontece. Semáforos. Vamos lá, compilando. Aceito. Muito bem. Foi aceito o código, pessoal. Bom, e aí a gente viu que deu tudo certo. A gente, né, viu que aqui o código, apesar de ele ter ali algumas particularidades em relação, principalmente essa questão de duas linhas de dados, né? Aí você fica imaginando, pô, mas como que eu posso fazer para incluir todos esses dados, porque aqui são 6 dados diferentes, né? Em apenas 2 linhas de entrada. Então a gente pode visualizar que a gente pode adicionar ali dentro de um único scanf 3 posições de entrada com um tipo de dados diferente, né, apontando ali para o endereçamento, endereçando ali a variáveis diferentes, com tipos de dados diferentes principalmente, não é mesmo? Então, pessoal, eu acho que assim que é algo bem aqui nesse ponto que eu acho que pode ser que dê uma pequena confusão, mas acredito eu que não é algo de outro mundo e errar faz parte do aprendizado, então pratique bastante. Tá bom? Então, agradeço a atenção e te vejo na próxima aula. Até lá!